Olá pessoal, aqui é a nossa segunda aula sobre critérios de divisibilidade. Aí a gente já iniciou a primeira aula, que vai do 2 até o 5 dos critérios. E agora a gente vai continuar, é uma segunda aula agora, a continuação. Vamos falar um pouco da divisibilidade por 6, para você não errar mais, tá bom? Bom, então é isso, ó. Divisibilidade por 6. Um número ele é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3. Isso simultaneamente, ok? Vamos lá, exemplo. 12 é um número que ele é divisível por 2, no caso 12 dividido por 2 vai dar 6, e ele é divisível por 3. Por quê? Porque 12 dividido por 3 dá 4. Se ele for divisível por 2 e por 3 simultaneamente, então ele é divisível por 6. Então 12 é um número divisível por 6. Aqui está certo. Olha só, 16 ele é um número divisível por 2. Ok? Porque 16 dividido para 2 vai dar 8. Porém, ele não é divisível por 3. Não existe nenhum número que eu multiplique por 3 que dá 16. Ou seja, 16 não é múltiplo de 3. Se ele não segue essa ordem, para ele ser divisível tem que seguir essa ordem, ó. Ser divisível por 2 e ser divisível por 3. Não adianta ser divisível só por um e não pelo outro, que não é divisível por ele, por 6. Então 16 não é divisível por 3. O 16 não é divisível por 6, perdão. Porque ele é apenas divisível por 2 e não por 3. Tem que ser pelos dois. Aqui, errado, ok? Então agora vamos para o critério de divisibilidade por 7. Não coloquei os exemplos aqui, a divisibilidade por 7, porque digamos que ela é a mais complicada, né? Sempre tem que ter isso, né? O mais que dá mais dor de cabeça. Então nesse caso aqui, o 7, pelo menos do 2 ao 10, o 7 é o que eu acho mais complicado. Mas se você prestar bem atenção nessa aula, você vai entender. Vamos lá. Por que ele é tão complicado assim? Porque a gente deve multiplicar o último algarismo do número por 2. E depois a gente deve subtrair desse resultado, deve subtrair o número original pela diferença que a gente encontrou do resultado. Vamos lá, você está meio confuso, né? Vou botar aqui um exemplo para você. Digamos que tem um número 525. O critério fala que a gente deve, só vou repetir aqui, ó. Deve multiplicar o último algarismo, que no caso é 5, por 2. Vai ficar assim, ó, 52 menos, aí 5 vezes 2. Por que eu botei menos? Porque depois que a gente fazer essa multiplicação aqui, a gente tem que subtrair com o resultado original, sem o último algarismo, ok? Então, vou repetir aqui, ó, aqui é igual 52 menos 5 vezes 2, igual a 10. Pronto. Agora a gente vai subtrair com o nosso 52. 52 menos 10 é igual a 42. Se o meu resultado for um número divisível por 7, então o critério aqui de divisibilidade está correto, ok? O número é divisível por 7 se a multiplicação do último algarismo por 2, quando eu fazer a subtração, tem que dar um número que vai ser divisível por 7, tem que dar um múltiplo de 7, ok? No caso 42 é múltiplo de 7. Existe um número que multiplica por 7 que dá 42, que no caso é 6. Então aqui está correto. Bom? E agora vamos ver agora um exemplo de que quando isso aqui vai dar errado, ok? Que não vai ser divisível por 7. Vamos lá. Aqui, ó, o número 526. O que a regra fala? Que devemos multiplicar o último algarismo por 2 e depois devemos subtrair com o original, sem colocar o último número. Então aqui, ó, vou repetir os dois últimos números,
não, perdão, vou repetir os dois, os números, os algarismos que vêm antes do último número, ok? Vou repetir eles dois, no caso é 52. Vou colocar um sinal de menos, né? Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por 2, tem que ser por 2, ok? Aqui fica uma expressão numérica, aqui fica uma expressão numérica simples. E devemos multiplicar primeiro devemos resolver primeiro as multiplicações, depois as divisões, as subtrações. Então fica como aqui, vou repetir o 52, menos 6 vezes 2, 6 vezes 2 é igual a 12. 52 menos 12 é igual a, aqui, ó, 40 não é divisível por 7. Não existe nenhum número que eu multiplico por 7 que dá 40. Portanto, esse critério aqui, esse número aqui, 526, não é divisível por 7. Ok? É errado. Então é isso. É um pouco confuso, mas se você rever e voltar, rever, você vai entender. É só você pegar o último número e multiplicar por 2. Depois que você multiplicar por 2, você pega os números que sobraram e subtrai pelo valor que você multiplicou por 2. Okay? A divisibilidade por 8, um número ele é divisível por 8 se os três últimos dígitos do número forem divisíveis por 8. Se os três últimos algarismos do número forem divisíveis por 8. Exemplo, o número 2248. Vamos observar os seus 3 últimos algarismos. No caso, 248. Ele é um número divisível por 8. Existe um número que eu multiplico por 8 que dá 248. Então, nesse caso aqui, esse critério, o número 2248 é divisível por 8. Certo? Por quê? Porque os 3 últimos números é um número que é divisível por 8. E esse aqui é o número 2163. Vamos observar os 3 últimos algarismos. 163. 163 não é divisível por 8. Não existe nenhum número que eu multiplico por 8 que dá 163. Ok? Então aqui não é. O número 2163 não é divisível por 8. Só lembrando, divisibilidade, critério de divisibilidade, não trabalhamos com números decimais, números com vírgula, apenas com números inteiros, ok? Números sem vírgula. Só fique bem claro isso aqui, tá bom? Então vamos para o próximo exemplo, que é a divisibilidade agora por 9. Pessoal, um número ele é divisível por 9 se a soma dos seus dígitos for divisível por 9. Se a soma de todos os seus algarismos for um número que é divisível por 9. Vamos lá, o número 189. A gente vai ter que somar todos. Ó. Vou colocar aqui um mais aqui no meio de cada um. Ó. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 9. Por quê? Porque existe um número que eu multiplico por 9 que dá 18, no caso é 2. Então, se a soma dos seus algarismos, de todos os seus algarismos, for divisível por 9, então esse critério aqui está correto, tá bom? Se a soma de todos os seus algarismos for um número divisível por 9, então está correto, ok? Por quê? O número 189 é divisível por 9, porque se eu somar todos eles, 1 mais 8 mais 9 dá 18, e 18 é um número divisível por 9. Nesse caso aqui, 189, correto. E o número 172, ele é um número, vamos somar, ele é um número também composto por 3 algarismos, né? Mas ele pode vir composto por mais de 3 algarismos, por 4, por 5. O que você deve fazer? Tem que somar todos os algarismos. E aí você vai ver se o resultado é um número que é divisível por 9. Bom, se for, então o critério, o número está correto. Agora, se não for, está errado, não é divisível, ok? Vamos somar aqui, ó. 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10.
10 não é divisível por 9. Não existe nenhum número que eu multiplique por 9 que dá 10, né? Então aqui 172 não é divisível por 9, ok? Só isso. E agora a gente vai para o último e talvez um dos mais fáceis, talvez não, talvez o mais fácil, né? Que é critério de divisibilidade por 10. É o nosso último da lista de hoje. Olha só, divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se seu último dígito for 0, só isso. Se for 0, é divisível por 10. Se não for 0, não é divisível por 10. Pronto, aqui de cara aqui, ó. 240 é divisível por 10. Por quê? Porque termina em 0. Aqui está certo. 235 não é. Por quê? Porque o seu último dígito não é 0. Ok? Então, se não for 0, então não é divisível por 10. Ok? Então é isso. Esse foi nosso vídeo de hoje, ok? Critério de divisibilidade, aula 2. E espero muito que você tenha entendido, que você tenha gostado. Então compartilhe, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe um comentário aí para ver suas dúvidas. Então é isso, até a próxima aula.